próximos 10 minutos, obrigado pela presença de todos, os próximos 10 minutos eu vou tentar abordar essa pergunta para vocês. Se a cardiomiopatia atrial é um novo paradigma em AVC criptogênico. Na realidade, esses próximos slides, alguns já foram mencionados pelos palestrantes anteriores. Tá? A definição de cardiomiopatia atrial é um termo relativamente novo. Tá? Quando eu fiz essa revisão no final de 2017, quando a gente colocava no PubMed, a gente tinha apenas 27 citações em título de cardiomiopatia atrial. Isso, em 2016, as principais sociedades de ritmo cardíaco mundiais desenvolveram esse consenso de cardiomiopatia atrial, de uma doença exclusiva do tecido atrial, que a definição seriam alterações na estrutura, arquitetura, contratividade ou alterações eletrofisiológicas que poderiam gerar manifestações clínicas importantes no portador dessa entidade. Classificação em fisiopatologia, no consenso, ele coloca essa classificação, mas é uma classificação meramente anatomopatológica que a gente não consegue no nosso dia a dia ter uma aplicação clínica. Ninguém vai fazer uma biópsia de tecido atrial para classificar em 1, 2 ou 3 ou 4 a miocardiopatia atrial. Então, o que é importante? O importante é a fisiopatologia. Tá? A etiologia da cardiomiopatia atrial, se vocês notarem, basicamente é a etiologia da doença cardiovascular, da miocardiopatia ventricular. Então, no paciente em risco de um desenvolvimento de uma miocardiopatia ventricular, ele também está em risco de desenvolvimento de uma miocardiopatia atrial. Então, tem um padrão genético, tem os fatores clássicos de risco cardiovascular, uma disfunção ventricular esquerda, doença filtrativa, principalmente amiloidose, insuficiência renal crônica, toxicidade medicamentosa, as valvulopatias, as manifestações endócrinas, principalmente do diabetes, apneia do sono e note, a fibrilação atrial também pode gerar miocardiopatia atrial como primeira manifestação. Então, tudo isso pode gerar miocardiopatia atrial. O que ela provoca no átrio? Ela provoca uma disfunção mecânica atrial, que a gente pode verificar com alguns parâmetros ecocardiográficos, provoca um status procoagulante, uma disfunção atrial elétrica que vai se manifestar principalmente pela questão das ectopias supraventriculares frequentes, ou até chegando no desenvolvimento de fibrilação atrial, e o grande marcador dela é a presença da fibrose atrial. O problema da fibrose atrial é como a gente diagnostica nos dias atuais. Tá? A gente poderia diagnosticar por realce tardio de tecido atrial, só que isso é muito complicado na tecnologia que a gente tem disponível, porque o tecido atrial é muito delgado, diferentemente do tecido ventricular, ou no mapa de voltagem durante um procedimento de ablação. O importante disso é que ela provoca um remodelamento trombogênico com a presença de tromboembolismo, associado ou não com a presença de fibrilação atrial, como o Dr. Vidal já demonstrou em estudos na aula dele. Muito importante, se vocês olharem, a FA está como fator etiológico e também como consequência da doença atrial. Tá? Isso se enquadra muito bem na fisiopatologia da fibrilação atrial, porque, como todos nós sabemos, a Carla já falou na primeira aula, a gente, no início da fibrilação atrial, os gatilhos das veias pulmonares compõem 94% do papel etiológico do desenvolvimento da fibrilação atrial, basicamente pelo enluvamento de tecido do miócito atrial no interior das veias pulmonares. Mas com o desenvolvimento da fibrilação atrial, a gente tem o desenvolvimento de uma miopatia atrial inerente no paciente. Então, a cardiomiopatia atrial poderia ajudar a esclarecer a evolução da fibrilação atrial. O registro canadense de pacientes com fibrilação atrial paroxística, em 10 anos, 50% dos pacientes estavam em
na forma persistente ou haviam morrido. Por que isso é importante? Vidal já demonstrou esse slide na aula dele, que pacientes com FA paroxística comparado com pacientes persistentes, eles tinham 43% a mais de chance de complicação tromboembólica. E se a gente pegar os permanentes comparados com os paroxísticos, a chance dobra, tá? Então, impedir essa evolução do paroxístico para o permanente, muito provavelmente, vai trazer benefício para o nosso paciente. Um conceito importante da cardiomiopatia atrial é isso daqui, ó, é a dissociação temporal entre o evento de fibrilação atrial e a embolia. O Dr. Vidal também demonstrou esses estudos na aula dele, tá? Passar rapidamente, então, o importante disso daqui é que os pacientes 30 dias pré-evento, os portadores de dispositivo cardíaco, marca-passo, cardiodesfibriladores, ressincronizadores, a grande maioria deles não tinham um episódio de fibrilação atrial detectado pelo dispositivo. Então, se vocês olharem aqui, temporalmente, tirando esses 30 dias, a grande maioria deles desenvolveram FA em algum momento da monitorização. Então, talvez a fibrilação atrial é um marcador de risco e não único e exclusivamente culpada na questão do tromboembolismo. FA subclínica, mesmo slide do professor Vidal, tá? Os pacientes que desenvolveram FA acima de 24 horas em monitorização prolongada tinham um risco de 3 vezes a mais de fenômeno tromboembólico. Os pacientes que entre 6 minutos e 6 horas não tinham diferença nenhuma no acompanhamento clínico. E pós, tá? A gente tem os dados da unidade de AVC de Holter, lá do Hospital São José de Joinville, quase 400 Holters. Também pós-evento, a gente tem uma quantidade, uma prevalência de fibrilação atrial detectada no Holter somente de 5%, sendo que quase a metade são fibrilações atriais, episódios que duram entre 30 e 6 minutos. Mas o mais importante que eu considero é essa questão aqui, ó. As ectopias ventriculares são muito prevalentes nos pacientes, nesse subgrupo de pacientes supostamente criptogênicos, que são investigados no monitoramento do ritmo cardíaco. A gente tem uma média em 24 horas de 1.000 batimentos ectópicos no Holter pós-evento. Tá? 14% dos pacientes têm mais de 1.000 ectopias. Os dados que o Thiago apresentou, se a gente monitorizasse o ritmo por 30 dias, 40% desses pacientes teriam um diagnóstico de fibrilação atrial. Agora, tem uma situação que é inerente à questão da presença de fibrilação atrial e do risco tromboembólico. É quando a gente cardioverte o paciente e esse paciente não está anticoagulado. Se o paciente não estiver anticoagulado, a gente dobra o risco de fenômeno tromboembólico em 30 dias. Então, ou seja, não é quando o paciente acorda da sedação que a gente pode ficar tranquilo. É o acompanhamento clínico. Depois na média, os maiores eventos, a maior prevalência de eventos clínicos ocorre na primeira e na segunda semana depois da cardioversão. E se esse paciente tiver um Chagas Vasco maior ou igual a 6, ele não tiver anticoagulado pré e pós, aumenta em 6 vezes o risco de fenômeno tromboembólico. Então, na FA submetida à cardioversão, é de fundamental importância o paciente, idealmente pré-procedimento anticoagulado e pós-anticoagulado também. Uma questão, falando de cardiomiopatia atrial, se a gente estratifica bem o nosso risco o risco tromboembólico. Não adianta, tem que trazer um pouquinho da estatística para o nosso dia a dia. Quando a gente analisa um score de risco, o poder discriminatório dele se dá, a discriminação, o conceito de discriminação é quando a gente discrimina se essa parte do auditório é de baixo risco ou a outra parte é de alto risco. O dado estatístico é a curva sobre a curva ROC. Aqui é importante. Raramente, vou tentar ser mais breve aqui.
Raramente os scores de risco passam de 0,85 e se é menos de 0,75 da curva ROC, a gente pode considerar ele como deficiente. Observe, Chades-Vasque, a curva ROC é de 0,59, Chades-Vasque aumentou um pouquinho o poder discriminatório de 0,61, o Atria, de todos os scores de risco já publicados, é a melhor curva ROC de 0,76, e tem um detalhe que é muito importante: os pacientes com fibrose na ressonância magnética, eles têm uma curva ROC de 0,77. Então, talvez o futuro, como o Vidal falou na aula dele, seja a detecção de fibrose atrial, que é o grande marcador de cardiomiopatia atrial. Como que a gente poderia melhorar o nosso Chades-Vasque? Essa publicação de 2016, tá? Tenta separar um pouquinho o Chades-Vasque. A gente sabe que os pacientes 0 têm menos de 1% de evento tromboembólico, é paciente de baixo risco. E os acima de 3 têm 5% de evento no acompanhamento clínico de um ano, são de alto risco. Esse a gente não tem dúvida que deve manter sem anticoagulante, e aqui anticoagular preferencialmente com um novo anticoagulante. Agora, os pacientes com Chades-Vasque 1 em mulheres, a gente deve mantê-los sem anticoagulantes, e o Chades-Vasque 2 em homens, a gente deve anticoagular. Agora está aqui a grande dúvida do dia a dia de vocês, é os pacientes com Chades-Vasque 1, mulheres, e o Chades-Vasque 2, homens. Talvez lançar mão de outros preditores clínicos de tromboembolismo. Tá? A presença de apneia obstrutiva do sono, principalmente apneia não tratada, uma taxa de filtração glomerular baixa, alguns marcadores de doença atrial, como a gente falou, ProBNP ou até mesmo a troponina pode ser utilizada. Se o teu paciente tiver um Holter, um dispositivo implantado como um marca-passo, ele tem um episódio de FA mais de 5 horas e meia por dia, seria um marcador de risco, e um átrio aumentado acima de 32 ml por metro quadrado também é um marcador de risco, ou uma velocidade de esvaziamento do apêndice atrial menor que 20 centímetros por segundo também é um fator de risco. Fibrose atrial é por realce tardio, a gente pode fazer por ressonância. Tá? Quanto maior a fibrose, maior a chance de ser persistente ou permanente, ou através de uma ablação de fibrilação atrial. Esse é um paciente jovem, a gente nota que o átrio dele é um átrio normal em voltagem, aqui o caliper demonstrando que esse átrio é um átrio em voltagem com ausência de fibrose, e diferente de uma paciente com uma síndrome metabólica importante, que esse átrio é um átrio completamente fibrótico. Essa paciente não vai se beneficiar somente pelo isolamento elétrico das veias pulmonares, diferente desse paciente. Aqui a gente, fibrose atrial detectada na ressonância aumenta desfechos clínicos, 4 vezes mais a chance de AVC. Concluo a questão da miocardiopatia atrial, ela tenta suprir uma lacuna na fisiopatologia do acidente vascular cerebral. Falta ainda uma classificação clínica de uso prático e com prognóstico desses pacientes. Classifica o paciente de alto risco de AVC, independente da presença ou não de fibrilação atrial. Aqui uma questão mais técnica, ela poderia guiar a suspensão da anticoagulação pós um sucesso na ablação de fibrilação atrial, e guia a estratégia de tratamento para fibrilação atrial. Mas nada supera isso daqui, que é o combate exaustivo aos fatores de risco da fibrilação atrial. Desculpa pelo passar do tempo, Dr. Garcia.